Por aqui a Agricultura BR muda de assunto agora para falar de trigo. Sabe por quê? Porque o produtor gaúcho de trigo, triticultor, espera um inverno mais frio e mais seco, o que garante uma produtividade melhor para o cereal. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Já há alguns dias, o Rio Grande do Sul vem registrando temperaturas perto de 0 grau. E com esse nosso vento minuano, a sensação fica ainda mais baixa. Mas nem sempre é assim, viu? Nos últimos anos, o inverno gaúcho tem sido pouco rigoroso e bastante úmido. E é justamente esse clima que tem atrapalhado o desenvolvimento de culturas como o trigo, que precisa de temperatura mais baixa na época certa e solo mais seco. O nosso clima não é um clima ideal para trigo. Nós temos muita chuva, esse é o principal fator. Nós temos, após o espigamento do trigo, o florescimento, temperaturas mais altas, que aí acaba ali em setembro, acontecendo as doenças fúngicas, né? Que basicamente uma doença fúngica se desenvolve pela umidade e temperatura. Então, isso é o nosso clima, realmente não é um clima ideal, porém o trigo se instalou aqui no Rio Grande do Sul muito pela tradição, né, de imigrantes que trouxeram a cultura para a subsistência e era onde tinha trigo no país. Então, você mantém ainda essa cultura, mas há muitas custas aí do produtor para conseguir viabilizar, e nós técnicos também, a gente sempre vem buscando novas tecnologias, novas cultivares, para tentar aumentar a produtividade. No calendário, o inverno só chega no dia 21 de junho e a expectativa é de que esse ano ele colabore com os produtores. Annelise Nicolodi para o SBA. No Brasil, os grandes expoentes na produção de trigo são Rio Grande do Sul e Paraná. E é por isso que nós queremos saber, até porque o produtor gaúcho está querendo esse clima mais frio e mais seco para melhorar a produtividade. Queremos saber como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras de trigo. Quem responde é Juliana Rezende. O desenvolvimento do trigo em grande parte do sul do país, como o estado gaúcho e também o Paraná, vem mantendo bom ritmo de crescimento. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada em grande parte da região sul. Os índices de umidade passam de 90% em grande parte do Rio Grande do Sul e também no oeste do Paraná. No decorrer dos próximos dias tem previsão de chuva ainda. A chuva mais significativa vai acontecer no Paraná. O volume de água fica em torno de 30 milímetros. Essa chuva, quando ela ganha um pouco mais de intensidade, ela ainda pode atrapalhar o andamento das atividades no campo, como o andamento do plantio do trigo para os produtores que ainda estão em fase de semeadura. Agora, no Paraná, fica em torno de 70% até 80%. Em grande parte do estado do Paraná já foi plantado as lavouras de trigo. No Rio Grande do Sul, as atividades ainda estão um pouco mais iniciais. No estado gaúcho, já foi plantado em torno de 30% das lavouras de trigo do Rio Grande do Sul. Mas nos próximos dias, como a chuva no Rio Grande do Sul já começa a diminuir, conforme a frente fria avança pela costa da região sul e acaba se afastando do Rio Grande do Sul, a chuva diminui e os produtores de trigo não vão ter problemas em relação ao andamento do plantio do trigo no estado. No decorrer do próximo período, entre os dias 17 e 21 de junho, a chuva agora diminui em grande parte da região sul. Com o afastamento da frente fria, o tempo firme volta a predominar por alguns momentos em grande parte da região sul e as pancadas de chuva que acontecer são de fraca intensidade e de forma mal distribuídas. A partir do terceiro e último período, entre os dias 22 e 26 de junho, até volta a chover na região de forma mais abrangente. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e toda a metade sul do Paraná já voltam a receber pancadas de chuva, mas são pancadas fracas e com baixo volume de água. Tanto que no norte do Paraná ainda não tem previsão de chuva durante o período. Então, durante os próximos períodos, a chuva começa a diminuir em grande parte da região sul, conforme a frente fria se afasta da costa do sul do país. Isso garante ainda condições satisfatórias tanto para o andamento do plantio do trigo na região, assim como para o crescimento das lavouras.
Isso porque as condições hídricas do solo seguem bastante elevadas. Essas chuvas, ainda que devem acontecer no sul do país ao longo dos próximos dias, seguem mantendo o solo com boas condições hídricas e favorecem bastante o desenvolvimento do trigo no sul do país.